boas-vindas. A gente vai falar hoje sobre sabedoria interior. Para falar assim de sabedoria, a gente vai falar um pouco de espiritismo. O espiritismo, ele nos traz assim muitas coisas que fazem com que a gente se perceba quanto espírito. O espiritismo nos elucida, nos consola, nos gera uma série de possibilidades de ampliar a consciência, de compreensão, faz com que a gente reconheça a mediunidade e várias outras coisas, mas eu acho que tem algo que eu quis somar, que eu acho que é uma linha, uma conduta, uma espinha dorsal do espiritismo, que é o que Kardec traz, que ele vem reunificar a materialidade e a espiritualidade. Mais ou menos no século XVII, nós tivemos a Revolução Científica, aonde, naquele período, Descartes foi um filósofo francês. Ele, através de uma circunstância que ele vive naquela época em relação à opressão da igreja, de alguns outros filósofos terem sido enforcados, terem vivido certas coisas, ele cria dentro de uma tese, dentro de uma teoria, para que não fique em desconformidade com o poder daquele momento atual que era a igreja, ele faz essa divisão, ele traz que o estudo do ser humano era algo ligado à ciência. E ali ele estabelece essa divisão, que aquilo que se fala da alma, da mente, do espírito, é algo que é uma conotação que tem que ser respondida pela igreja. Então, ali ele faz, naquela época, a igreja, ali ele faz essa distinção, ele quebra, né? Ele separa, ele gera caminhos desunificando essas duas vertentes. Kardec vem depois, também francês, né, basicamente no mesmo lugar, ele vem e reunifica um pouco para frente e diz, não, é a mesma coisa. O espírito é um elemento da natureza. Então, não há uma qualificação para o ser humano, quanto a ciência vindo dizer o que representa o corpo físico, a parte biológica, né, os órgãos, como o corpo se apresenta, e outra para uma visão espiritual. Kardec vem e ele reunifica isso, dizendo corpo e mente, em toda a obra dele, a gente vai perceber, dizendo que corpo, mente, espírito, físico, tudo isso é uma coisa só, é o espírito que é um elemento da natureza. Então, essa reunificação é algo fundamental para a gente, atualmente, né, para que a gente perceba que não há mais essa distinção, que nós fazemos parte desse todo, né, como esse todo faz parte também de nós. Então, a gente vai perceber o quê através disso, né? Que todo o objeto de estudo da ciência espírita é o espírito. Então, quando a gente vai pegar lá o Livro dos Espíritos, a obra de Kardec, que se inicia com o Livro dos Espíritos, a gente vai ver o quê? Como o espírito vive, como funciona o perispírito, como é a vida espiritual, o que a gente faz, onde a gente mora, como é que as coisas funcionam, o que é energia, né? Então, a gente vai percebendo o quê? Que o estudo está muito envolvido, que a gente tem essa percepção, né, que os espíritos trouxeram através de Kardec, através de sua obra, de que nós somos um elemento da natureza, não há mais essa divisão. Claro que hoje ainda insiste-se, a ciência ainda insiste em fazer essa distinção, mas para nós, através de toda essa obra, a gente passa, através desse estudo, compreender que essa divisão não existe. Então, isso foi algo revelador que, através da obra de Kardec, pôde trazer para todos nós. E a gente precisa sempre pensar e considerar isso como algo muito importante. Então, quando ele faz essa reunificação, qual o convite que ele faz quando ele diz que o espírito é um elemento da natureza? Ele faz um convite para que a gente se autoconheça. Então, nós somos um espírito imortal, e quem é esse espírito imortal? Quem somos nós? O que a gente faz? Como é que funciona? Né? A gente evolui? Da onde a gente vem? Né? Há um convite da gente se autoconhecer, de nós cuidarmos conscientes dessa trajetória evolutiva do espírito. Né?
E esta trajetória, a gente vai ver, este convite, desculpa, a gente vai ver lá dentro do próprio Evangelho, do Livro dos Espíritos, e eu trouxe através do Espírito Agostinho, que a gente chama de Santo Agostinho, né, mas é um espírito, na questão 919 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta qual é o meio prático, né, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida. E aí, Agostinho diz, um sábio antigamente disse, conhece-te a ti mesmo. Então, esse conselho está dentro do Evangelho e a gente fica diante desse convite, mas aí a gente começa a pensar, como? Né? De que forma esse conhece a ti mesmo? Né? A gente tem hoje as prateleiras lotadas de livros sobre reforma íntima e muitas vezes a gente ainda tem dúvidas de como isso funciona. E aí, de uma forma soberana, fazendo uma certa trajetória nessa linha de estudo, Joana traz, né, de uma forma, para quem não conhece, Joana de Ângeles é o espírito mentor de Divaldo Franco, fez uma obra fantástica, com 16 volumes, que é chamada de série psicológica, e um dos livros ao qual ela escreveu chama-se Homem Integral. E ela diz algo que, eu acho que para nós, isso é um despertar muito profundo. Ela vem e diz, o homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. Então, ela está dizendo, olha, não é fora. Ela está dizendo o homem, o ser, o espírito, né? Tem esses recursos todos dentro dele para esse processo. Ainda não foi explorado, nós estamos num processo de explorar, né? Que adormece como potencial. Por que adormece? Né? Porque muitos de nós ainda não contextualizamos. Né? Muitos de nós, eu digo humanos, não necessariamente nós, quem estamos aqui nessa sala, mas não contextualizamos porque muitas vezes ainda vivemos não numa busca de buscarmos nos autoconhecer e tentando fazer com que esses potenciais não fiquem mais adormecidos e sim se tornem conscientes. Mas muitos de nós, seres humanos, ainda vivemos como se o objetivo da vida fosse a gente se desenvolver materialmente, ter sucesso, construir uma família, comprar uma casa, trocar o carro e assim por diante. Depois que a gente tiver uma situação melhor, porque a gente ganhou uma graduação, depois a gente vai em busca de um título, às vezes em busca de trocar a casa para um quarto a mais, e a gente vai indo como se essa fosse a busca do ser humano. Né? Então, muitas pessoas ainda vivem como se essa fosse a busca, né? A busca do sucesso material. Não há uma negação em relação à utilização do material, porque por isso nós estamos na matéria, para aprendermos a vivermos a experiência na matéria. Então, não há dúvida da necessidade da utilização, mas a matéria é um meio. A gente não veio, o nosso objetivo não é o sucesso material. Nosso objetivo é o sucesso da nossa missão. E qual é ela? Nos autoconhecer. Então, todas as vias, todos os instrumentos, todas as ferramentas que nós utilizarmos para fazermos isso são válidas, porém, a gente não pode perder a perspectiva que o objetivo que a gente está tendo aqui nessa vida é nos autoconhecer, para que a gente tenha, através do autoconhecimento, discernimento suficiente para fazer melhores escolhas, utilizar melhor nosso livre-arbítrio e, com isso, a gente poder evoluir como espírito. Está todo mundo calado, porque está todo mundo evoluído. Todo mundo entendendo? Que tiver alguma observação. Então, nosso trabalho é desenvolver esse potencial. Então, isso é o nosso projeto. Como cada um vai utilizar a forma para se desenvolver, a dinâmica é enorme, né? Mas, por exemplo, nós estamos utilizando essa, né? A gente busca ler, a gente utiliza-se das palestras, né? Mas esse como, muitas vezes, não deixa de ficar em nós quando a gente vive certas circunstâncias. Então, como a gente tem buscado hoje, atualmente, né? Atualmente, a gente tem tudo isso,
né? A gente tem os livros, as palestras, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, tem né, as redes sociais. A gente tem milhares de formas, todas as obras, basicamente, todas as obras de Kardec, o Evangelho e inúmeras outras, elas se encontram num formato gratuito para a gente poder baixar pela internet. Então, a gente tem assim inúmeras possibilidades. Mas a gente poderia dizer assim, que a gente vai utilizando esses recursos para o despertar da nossa consciência, mas aí a gente se vê, às vezes, em que circunstância? A gente se vê, às vezes, num convite, que o convite pode ser uma doença, o convite pode ser um problema, a perda do emprego, a perda de um ente querido. Aí a gente se vê num convite, daí a gente olha para trás, para tudo aquilo que a gente angariou como possibilidade de conhecimento intelectual e fala, como? Como é que eu uso aquilo tudo que eu estudei para resolver esse problema agora? Eu não sei se vocês já se sentiram assim, né? Às vezes não é o caso, mas pode ser que seja para vocês, como é para muitas pessoas, como também é para mim. Às vezes você se vê diante de um monte de conhecimento intelectual e você fala, mas e agora? Como é que eu faço para resolver isso aqui? Alguém já se viu nessa encruzilhada? Ok. Então, eu estou falando para pessoas normais. Ainda bem, eu estava assim meio apreensiva, esperando chegar essa parte para ter certeza. Aí a gente faz o quê, né? A gente vai abrir a caixinha do quê? Desses conhecimentos. A gente vai em busca dele, de tudo que a gente angariou para achar essas soluções, né? Qual é a solução? Onde está a solução? E aí eu acho que é a parte mais interessante. Porque nesse momento, quando o desafio vem, nós somos testados a descobrir se nós criamos sensibilidade a certas coisas. Porque uma coisa, a gente angariar conhecimento. Então, conhecimento é algo extremamente importante, né? O saber é algo extremamente importante. Porém, se a gente não praticar aquilo que a gente lê, escuta, assiste, né? Nós ficamos uma enciclopédia. Super legal, né? O pessoal pode até liga para a gente vira um Google, né? Porque sabe tudo, sabe dizer a linha, o número do parágrafo, sabe recitar, né? Bacana, eu absolutamente estou elogiando quem faz isso. Porém, quando chega, às vezes, na hora do vamos ver, nós não temos sensibilidade àquele problema, àquela circunstância, àquele convite, e a gente entra num estado de sofrimento muito grande. Então, isso nos leva a perceber o quê? Que entrar em contato, nos sensibilizar às nossas experiências, a todo esse conhecimento acumulado, é necessário como homework de prática. Então, a prática é nós estarmos sempre nos perguntando se no dia a dia nós estamos praticando, estamos ganhando sensibilidade àquilo que a gente estudou. Porque às vezes é tão rápido, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, você acaba, né, de estar naquele estado legal, né, super zen, super bem, né, e você pensa, nossa, eu estou aqui vibrando, essa coisa maravilhosa, você recebe um telefonema, uma pessoa diz uma coisa que você não gosta, e você vai de um extremo ao outro enorme, né? E aí você percebe, você fala, mas cadê meu equilíbrio e minha vibração e toda aquela preocupação? Porque muitas vezes a gente não ganhou sensibilidade, a gente não validou certos aprendizados na prática. Então, por exemplo, como a gente poderia validar um aprendizado na prática? De que forma a gente começaria a poder validar? Então, a gente estuda, né, a gente lê, a gente assiste, isso é super válido. E eu tenho certeza que todos nós estamos fazendo isso aqui nessa sala, né, porque frequentamos aqui, estamos sempre presentes, a maior parte das pessoas eu vejo semanalmente, né? Mas muitas vezes nós nos surpreendemos percebendo que a gente não desenvolveu aquela intelectualidade, que aquilo ficou só no... Como que a gente fala? Paulista fala blá, blá, blá. Não sei se outros lugares falam diferente. A gente fala, a gente não desenvolveu, aquilo é só um blá, blá, blá. A gente não mergulhou naquela possibilidade de ganhar experiência. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a criar esse olhar
ter esse objetivo de tudo que a gente for aprendendo, nós buscarmos, diante das situações que a vida vai nos convidando, colocarmos em prática. Agora é a hora da tolerância. Sabe aquela palestra que eu assisti tão linda sobre a tolerância, que eu ouvi até uma pessoa que eu adoro, etc. Agora é a hora de eu ser tolerante. E aí, nessa hora, ou talvez a gente fica nervoso e não lembra, ou a gente acha que não vale a pena, ou a gente fala, é muito linda aquela palestra, mas não diante da situação que eu estou vivendo, porque essa situação é terrível e não dá para ter paciência. Quem vai ter paciência com essa situação? E muitas vezes a gente desvia da prática, porque a gente não valida aquilo que a gente aprendeu. Então, a gente vira a gente perde essa possibilidade de nos transformar profundamente, porque a grande transformação não é o conhecimento, é nós ganharmos experiência e validarmos internamente aquilo que o conhecimento nos trouxe. Então, ganhar sensibilidade é adquirir experiência naquilo que você aprende. É buscar colocar em prática no seu dia a dia o aprendizado adquirido. Então, para tal, a gente precisa ganhar a consciência que todo o potencial se encontra dentro de nós a se desenvolver. Porque muitas vezes a gente não acredita na hora do vamos ver, naquilo que Joana disse. A gente podia até fazer um marcador, né, colocar no nosso telefone, na geladeira, né, que ela disse que a gente tem todo o potencial interno a desenvolver e apenas está adormecido por falta ainda de possibilidade da gente se apoderar disso. Então, acho que uma das formas da gente poder passar a viver diante das situações que nos desafiam melhor, de primeiro passo, a gente começar a acreditar que nós temos capacidade. E, às vezes, uma das coisas mais difíceis é isso, porque a gente fala, eu não vou conseguir, não vou aguentar, não vai dar certo. Né? A gente negativa a experiência e não percebe que é justamente através daquela experiência que a gente vai poder consagrar o aprendizado. Então, eu diria que nós nos potencializarmos nessa crença de que nós temos essa luz interna é o primeiro passo para a gente sair dessa sombra, da escuridão, do desconhecimento, da impossibilidade. Né? Então, os recursos externos, eles apenas auxiliam esse despertar, mas a prática é a nossa parte. E, às vezes, eu não sei se vocês já sentiram ou pensaram isso, às vezes a gente pensa que a nossa parte é o conhecimento. Mas eu já vou lá, eu estudo, né? Eu já estou me esforçando, eu vejo palestra o tempo todo, né? Às vezes a pessoa está vendo o problema e ela fala isso, mas eu já estou buscando, eu vejo palestra o tempo todo, né? Eu vou lá tomar passe. E a pessoa não percebe que a intelectualidade é uma primeira instância, mas você tem que ter prática, ganhar prática naquilo. E essa ausência faz com que eu patine. E muitas vezes, quando eu percebo que só saber não funciona, aí eu às vezes perco a fé, eu fico descrente. Eu não acredito que aquilo é possível. Ou então eu acho que eu não sou capaz. Ou eu acho que os espíritos não me ajudam. Eu acho que Deus esqueceu de mim. A gente vai apelando, né? Assim, não sei se vocês apelam também. Apela, né? Então, a gente vai apelando assim, para circunstâncias, né? E isso não tem fundamento. Né? O fundamento está dentro. Né? E nós precisamos acessá-lo. E a única forma da gente acessar é ganhando sensibilidade às experiências que a vida nos promove. Por que a vida nos promove experiências? Quem aqui tem o engano que a gente veio para ser feliz? Então, muitas vezes a gente pensa que a nossa trajetória pela Terra, a gente veio só para buscar ser feliz. Então, a gente muitas vezes se engana achando que a materialidade, como eu disse no início, é o que vai promover essa felicidade, que esse sucesso é o que vai promover. Então, a gente se torna competitivo, a gente quer ser o melhor, a gente quer ser o primeiro, a gente quer fazer o melhor tempo, a gente quer fazer a melhor frase, a gente quer, né? A gente entra nesse estado de competição achando que isso vai nos dar sustentabilidade, mas, na verdade, isso apenas alimenta nosso ego, né?
foge do objetivo do espírito. E, muitas vezes, quando os desafios chegam, e muitas vezes eles não são calorosos, não nos abraçam de uma forma muito gostosa, porque às vezes vem a doença, vem circunstâncias que vão exigir bastante da gente, né? Que a gente pode sentir dor, que a gente vai viver alguma coisa, e a gente desassocia o desafio à felicidade e a gente acha, então, que a gente é azarado, que a gente não merece, ou então que a gente fez alguma coisa horrível na outra vida e a gente está pagando um mico, vivendo aquele convite, né? E não percebemos, né, que o Espiritismo traz de uma forma muito clara e ampla para a gente que os desafios são exatamente o que vão nos trazer essa sensibilidade às experiências. E isso é que vai fazer a gente realmente crescer. A gente se observar, a gente vai ver que atrás de uma doença, da perda de um emprego, de uma circunstância de uma separação, o quanto a gente amadurece, o quanto a gente se internece, o quanto nós ficamos mais flexíveis muitas vezes depois disso, o quanto isso nos leva a uma busca espiritual que até então a gente não fez, né? Muitos daqui entramos pela dor, né? Entramos porque estávamos sofrendo. Alguns vieram porque gostariam de estudar, outros vieram porque estavam num momento que sentiam que precisavam de ajuda. Então, assim, muitas vezes o convite ele vai ser transformador porque ele vai justamente nos colocar numa condição que vai fazer com que a gente mova. E o objetivo da encarnação, a missão que a gente tem, é nos autoconhecer para que a gente mova, né? Para que justamente... Então, quando vem o desafio, eu não vou dizer que a gente deve ser cínico e falar, que legal, fiquei doente, né? Estou sendo desafiada, agora é minha chance. Ninguém vai fazer isso, né? Mas a gente pode olhar para isso e falar, puxa, eu estou diante de uma situação onde agora eu preciso ter esse olhar de tudo que eu aprendi nessa circunstância, que exige, às vezes, minha resiliência, que vai exigir que eu fique tranquila, que vai exigir que eu tenha desenvoltura, que eu tome uma atitude, né? Eu vou ter que sair de cima do muro, eu vou ter que sair da inércia que eu me encontro. Então, assim, nós precisamos ter esse olhar para que a gente possa se utilizar dessa sabedoria interior como fonte de crescimento espiritual. Então, eu pensei em algumas coisas que a gente poderia utilizar como prática para a gente poder acessar essa sabedoria interior. Então, uma delas, a primeira que eu coloquei, foi isso, validar o potencial das nossas experiências. Muitas vezes a gente não valoriza aquilo que a gente sabe, o que a gente aprendeu. A gente menospreza, a gente entra num processo de achar que o outro faz melhor, que a gente não sabe muito, a gente não acredita, a gente não tem fé na gente, a gente não acredita na nossa capacidade de superação, na nossa capacidade de conseguir atravessar aquilo da melhor forma possível. Então, muitas vezes, esse medo pela descrença que a gente tem na nossa própria capacidade faz com que a gente não consiga ter um comportamento adequado para aquela situação que a gente está sendo convidado. Então, a gente fica ali, não querendo nem sequer penetrar, a gente fica no denial, né? Isso não está acontecendo comigo, a gente fica na ideia de, eu vou dar um tempo, isso passa, né? Tempo não passa, o que passa é a gente tratar as situações, né? O tempo, às vezes, nos dá um fôlego, a gente respira, a gente pode se fortalecer, mas, de qualquer forma, a gente vai precisar de voltar naquela circunstância e, de novo, nos ver o que vamos resolver quanto àquilo. Então, a gente precisa acreditar na gente mesmo, né? Acreditar nessa luz que Joana menciona, essa predisposição, essa fagulha divina, né? Que são inúmeras formas que as obras nos trazem, de que nós temos interno, né? Acreditar na nossa capacidade. E eu sempre penso que os problemas, ao contrário do que muitas vezes a maior parte de nós pensa, que os problemas vêm porque a gente deve ter feito alguma coisa para merecer eles, eu acho que os problemas mais desafiantes vêm para quem tem competência de resolver. Porque a gente não ia se comprometer, né? O mundo espiritual não ia ajudar a gente viver uma encarnação com determinados desafios para que a gente fosse... falir.
Então, os convites, eles estão sempre condizentes à capacidade que a gente tem. Você não vai dar uma tarefa universitária para o seu filho de 5 anos. Então, você vai estar sempre dando uma tarefa mais ou menos condizente à capacidade daquela pessoa de resolver aquilo. Então, se nós somos convidados a passar certas coisas, é porque a gente tem competência. Só que a gente não acredita. A gente não acredita em nós. E quando a gente acredita em nós, se alguém aqui não acreditar em si próprio e fizer um teste, né? Faça um teste. Uma semana, todas as vezes que você se vê diante de uma situação desafiadora, você fala: eu acredito em mim, eu tenho certeza que eu vou ter força para atravessar isso. Eu tenho certeza que eu vou ter discernimento e o melhor vai sair de mim e eu vou conseguir ter ideias de como eu vou resolver isso. E eu confio, eu estou aqui, estou atuante, estou atenta, estou ativa, estou alerta, estou com desejo. Então, eu vou circundar o convite com um fortalecimento positivo, uma afirmação positiva de que eu sou capaz. Vocês podem ter certeza que vocês vão se surpreender se alguns de vocês sentir vontade de fazer isso, porque pensa isso às vezes, de como vocês vão se sentir diante da situação. Então, vale a pena. Faça exercício. Quem fizer, me conte. Eu gosto. A outra coisa é acesse esses recursos interiores. Porque o que a gente valida? A gente valida o livro do fulano que a gente acha que é um bambambam, porque ele fez um MBA, porque ele fez um doutorado. A gente valida a opinião do amigo, porque a gente acha que ele é mais inteligente. A gente valida o que o outro acha e muitas vezes a gente não valida o que nós achamos. O que nós já acumulamos como conhecimento, o que nós já temos de inúmeras encarnações. Né? Então, a gente fica muito preso ao sistema universitário. Não, fulano sabe mais porque ele fez um curso mais que eu. Então, ele sabe mais. Será? Em nenhum momento a gente já conseguiu comprovar que, muitas vezes, o saber não é só universitário. E, absolutamente, eu não estou negando que a gente deve estudar e nem estou dizendo que está errado, mas o conhecimento não vem só de uma pessoa que fez um curso universitário ou um doutorado. O conhecimento vem da vida, vem da experiência, vem daquilo que você se expõe. Tem muitas pessoas que são totalmente didáticas e a gente valida essas pessoas e não valida o seu próprio mundo interior, a sua própria sabedoria. Ah, mas quanto é minha sabedoria? Não tem comparação. Para eu comparar que o outro é mais sábio do que eu teria que me olhar, eu teria que ter um olhar como se todo mundo fosse igual e não houvesse nenhuma diferença. Claro que tem, cada um tem sua trajetória, cada um ganhou a experiência em uma coisa. Tem gente que faz coisas muito melhores do que a gente, porque elas fazem o tempo todo. Ninguém nasceu com 5 anos tocando violino, dessa forma fantástica que a gente fica vendo nesses programas aí de talento, por acaso. Porque ele é sortudo? Vocês acham isso? Não, ele gastou muito tempo em outra encarnação tocando violino. Muito tempo. E ele ficou bom, tão bom que isso atravessa de uma vida a outra, porque é uma habilidade que ele já conquistou. Então, nós precisamos olhar para dentro e falar: eu tenho recursos, então eu preciso acessá-los, né? Bom, muitas vezes esses recursos ainda não estão explorados, mas a resposta, pode ter certeza, ela está dentro de você. Apesar disso, eu não estou dizendo que a gente não vai buscar um amigo, que a gente não vai buscar se instruir, etc., mas ela está dentro de você. Vá em busca dessa conexão interna. Daí a gente diria: mas como? Como é que eu conecto internamente? Como é que eu escuto essa resposta, Rosana? De que jeito? Né? Então, eu diria: nutra o silêncio. Aí eu diria que, para mim, foi fundamental eu começar a valorizar a meditação, esse silêncio mental, porque o barulho mental faz com que eu não me escute, não consigo, né? Porque eu estou pensando em tanta coisa, né? Em algum momento lá atrás da minha vida, particularmente, eu cheguei a pensar que era tão legal ser multitasking, eu achava o máximo, né? Assim, nossa, eu consigo pensar, resolver um monte de coisa, isso é muito legal, né? É legal. Mas o silêncio é muito melhor, né? Esse silêncio que te acalma e que você consegue entrar em contato com você.
porque o barulho mental, as distrações que a gente tem, com todos os afazeres que a gente cria, fazem que a gente entre num processo de uma vida muito automatizada. Quem aqui se sente, às vezes, numa vida automatizada? Não é? Por quê? Porque a gente levanta, tem que levar o filho na escola, depois você tem que buscar isso, depois você tem que ir para o trabalho, tem que enfrentar aquele trânsito, depois tem que passar no supermercado. Né? Então, a gente está aqui já pensando que quando voltar para casa não tem que lavar roupa, porque é uniforme, amanhã vai usar. Né? Então, a gente está sempre, né, a mente está sempre nos sequestrando. Eu adoro essa palavra, essa ideia de que a mente, os pensamentos estão nos sequestrando. Então, a gente quer estar aqui, viver esse momento da palestra, deixar com que toda essa energia maravilhosa que os espíritos magnetizaram o ambiente para a gente poder sentir, para a gente se preparar enquanto da palestra, para a gente tomar o passe, fazer o tratamento, né, e a gente poder viver todo esse alinhamento dos nossos chakras, esse bem-estar, né, ser derramado todas essas sensações maravilhosas, equilibrantes, mas a gente está com a mente em algum lugar, né? Então, esse silêncio, esse treino de silenciarmos, ele é muito importante para que a gente aprenda a viver no momento, viver o agora, e a gente possa degustar cada uma das circunstâncias que a vida vai nos mostrando. E à medida que eu nutro esse silêncio, eu tenho muito mais capacidade também de fazer o quê? De ouvir o quê? A intuição. Né? Porque a hora que eu silencio, eu começo a entrar em contato, né? Eu me acalmo esse meu mundo externo, né? Visual, e me tranquilizo. E automaticamente eu fico mais apta a ouvir, né? Porque nós temos muitos amigos espirituais, né? Que sentem muito carinho pela gente. Nós somos cercados pela misericórdia divina que nos quer ajudar o tempo inteiro. Eu penso que essa compaixão, essa misericórdia divina é como uma fonte, né, que é abundante, cai o tempo todo. Ninguém precisa fazer nada, não precisa abrir a torneira, não precisa de coisa nenhuma. Cai, cai, cai. Mas nós precisamos sintonizar com essa abundância. Né? Sintonizar com a nossa própria abundância interior, de tudo que a gente vem já conquistando, e sintonizar com essa abundância da vida, haja visto que nós somos o quê? Um elemento da natureza, né, como espíritos. Então, nos conectar a essa sabedoria vai nos levar à intuição. A outra coisa é cuidar da nossa energia, a prática de cuidar da nossa energia, como nós gastamos a nossa energia. Né? E eu também sugiro isso, estou sugerindo um monte de homework. Prática, uma semana só, observa onde você gasta a sua energia. Se você puder, quem tem um fit, não fica escrevendo tudo que come, que Deus me livre, né? Mas tudo bem, é legal. Alguém faz isso aí. Alguém tem um fit aqui que escreve tudo que come? E fica, né, monitorando, e fica, eu comi isso. Aí fica mostrando quanta caloria gastou, né? Se foi fat, se não foi, né? Então, eu sugiro, faça um fit do que onde você gasta a sua energia. Nas conversas paralelas, falando da vida dos outros, fazendo críticas, a energia está indo embora. Imagina que você tem aqui um pote de energia diário, 1 gigabyte diário para você gastar, e você vai consumindo nos pensamentos negativos, né? Nos não vai dar certo, né? Eu não mereço, né? E a gente vai consumindo. Nas dificuldades de relações. Então, a gente se aborrece com facilidade, a gente se melindra com facilidade, a gente vai tendo muita dificuldade de entender o limite do outro, aceitar como o outro é, então a gente fica muito indignado, a gente está sempre buscando tentar mudar o outro, ou então sugerir que o outro mude. Né? Então, toda essa desconexão da gente mesmo gasta energia. Então, eu poderia pegar toda essa energia e olhar para mim. Não de uma forma egoísta, de forma nenhuma. Imagina, que absurdo eu subir aqui e dizer, vamos ser egoístas, né? Não. Mas a hora que eu cuido da minha energia e cuido desse barulho, de como eu me sinto, automaticamente o que eu exalo é melhor. Então, automaticamente, é abundante esse meu sentimento de acolhimento às outras pessoas e, automaticamente, quem tiver à minha volta vai se sentir melhor. Então, tudo que eu fizer por mim vai surtir de efeito para o mundo, para quem está fora.
né? Então, cuidar da nossa energia, nos observando, né? Observando que muitas vezes, muitos sentimentos e pensamentos que a gente tem são ilusões. A gente se apega, né? O que o outro vai pensar, né? O que as pessoas vão achar, né? E a gente vai criando, né, circunstâncias que nos distanciam da gente perceber, nós somos uma obra divina. Vocês sabiam disso? Nós somos uma obra divina, né? Quantas vezes a gente se sente uma obra divina? Quantas vezes a gente fica pensando que nós somos uma obra divina para acessarmos essa fonte abundante de energia quando precisamos nos sintonizar? Então, muitas vezes, quando a gente se vê no desafio, a primeira coisa que a gente faz é gasta um monte dessa energia e gerando sofrimento, né? Se perdendo da perspectiva de crescer através daquele convite, né? E uma forma abundante da gente poder se autoconhecer é servir, né? Servir para a gente ampliar a nossa sensibilidade. Porque muitas vezes a gente, em outros contextos de conhecimento, que ainda não acessamos dentro do Espiritismo, ou então por termos lido as entrelinhas de uma forma muito pouco cuidadosa, a gente vai achar que servir, muitas vezes, é só fazer a caridade. Então, eu não tenho muito tempo, eu queria tanto. Mas, com certeza, quando eu aposentar, eu vou fazer tudo isso. Quando as crianças crescerem, ou então quando eu ganhar mais, quando eu terminar a escola. Então, a gente associa, não, eu digo ser humano, que servir é um plus, é uma coisa extra que a gente faz porque tem compaixão de alguém. E servir, na verdade, é ampliar nossa sensibilidade. Porque na hora que a gente serve ao outro, a gente, servindo ao próximo, a gente vai estar entrando em contato com o nosso potencial amoroso. E aí nós vamos desenvolver cada vez mais esse processo de amar. Então, à medida que eu sirvo em qualquer situação. Sirvo no meu emprego, eu sirvo sendo voluntário numa atividade, eu sirvo na minha família, né? Aos meus amigos, quando precisam de uma palavra, de um abraço, de qualquer coisa. Na hora que eu me empenho a fazer isso, automaticamente eu estou fazendo o quê? Eu estou percebendo esse potencial amoroso e desenvolvendo à medida que eu estou fazendo esse trabalho. Porque para que a gente possa servir ao outro, a gente tem que se organizar, né? A gente tem que fazer a palestra, a gente tem que fazer o trabalho, ler lá, organizar o setor que a gente está empenhado, e nesse aprendizado a gente cresce. Então, quando eu sirvo, eu me conecto com o outro, e nessa conexão eu cresço, eu me percebo, né, através do outro. Então, esse servir, ele é muito mais amplo, e eu acho que essa caridade inclui a nós também. Nós estamos sendo caridosos com a gente quando a gente se coloca nesse lugar de servir. Então, eu diria, vamos servir. E aí, o espírito de Agostinho, ele diz algo muito interessante sobre transformar. Ele diz, nosso trabalho é, pouco a pouco, fazer com que as potencialidades se transformem em virtudes e dominem todas as inquietações características do início da jornada. Então, o nosso trabalho, como disse Joana, é potencializar. E aí vem Agostinho e diz, para nos transformarmos e domarmos, né, ou dominarmos os nossos instintos, né, nossos instintos primitivos, né, da raiva, né, da inveja, do orgulho, todos esses instintos que muitas vezes nos tiram da sensibilidade de como é gostoso amar, né? E eu acredito que a nossa missão, a sabedoria interior, é o elemento do espírito, e acessá-la é o nosso trabalho. Então, acessar a nossa sabedoria interior é a nossa missão, nos autoconhecer, acessar para que a gente possa se auto-iluminar e automaticamente ir iluminando, né? Porque se todos nós fizermos isso, nosso planeta será um lugar muito mais aprazível de se viver, né? E evoluiremos juntos, né? Como uma grande nação do planeta Terra. Então, gente, eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada.